Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que uma revelação bombástica em Brasília acabou de acontecer e o estrago vai ser grande, viu? Um escândalo de proporções gigantes acaba de explodir no colo do STF. Mas calma, dessa vez não tem nada a ver com Moraes, nem com Barroso, é outro ministro, gente. Um nome que até então está sendo blindado e que agora foi atingido em cheio por uma denúncia grave. E quem revelou tudo foi um senador de peso, um senador da República, nome forte da direita, que do alto da tribuna escancarou todas as verdades. E para vocês terem noção, gente, o clima em Brasília é de pânico. Já teve afastamento de cargo, prisão. O impacto é gravíssimo. Tá tão grande que nem a imprensa tradicional está conseguindo esconder. E segura mais essa, porque o clima no STF tá pegando fogo. Acabou de vir à tona também o que já se comenta em voz baixa nos bastidores. Flávio Dino, sim. Flávio Dino e Alexandre de Moraes estão batendo de frente numa disputa de protagonismo de poder, o que já era de se esperar, né? É isso mesmo, gente, segundo a Gazeta do Povo, tá? Tá rolando ali dentro é briga de cachorro grande, peixe graúdo, viu? Tá se criando mais uma rivalidade dentro do STF. Todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso editorial. E mais, gente, uma verdadeira bomba. Líder do governo Lula entrega de bandeja um ministro do STF. Sim, esse ministro que estão tentando blindar. E vocês vão ficar chocados com as revelações do que está dizendo este aliado de Lula. É gravíssimo. E ainda tem um comandante de 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos, que acabou de desembarcar no Brasil. E não foi por acaso essa visita, não. Está sendo tratada total discrição, que já acende alerta nos bastidores de Brasília. Mas, segundo informações, gente, os ministros estão preocupadíssimos. O militar é chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos e responsável por toda a América Latina. E veio aqui se reunir com representantes da defesa brasileira em encontros reservados. E há quem diga que tem a ver com esses grupos e organizações criminosas aqui do Brasil que Lula tenta, de alguma maneira, blindar. Ao que parece, o que está em curso é mais grave do que se imaginava. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar, curtir, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com uma notícia que realmente deixou Luiz Inácio Lula da Silva do PT furioso. Se tem uma coisa que deixa Lula furioso é falar de Janja, né? Janja veio a público dizer que está sendo calada, dizer que as pessoas estão sendo misóginas. Mas vocês não vão acreditar no que esse jornalista da Globo, sim, o jornalista da Globo mandou na lata de Janja. E mais um mega escândalo envolvendo o governo Lula. A justiça já deu um prazo. Gente, mas antes, assistam o que disse esse jornalista da Globo diretamente para a Janja da Silva. Ela poderia dormir sem essa, mas foi lacrar. E vejam isso. Mas antes, vamos relembrar o que disse Janja da Silva? Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja. Urgente! Olhem o que esse jornalista detonou Janja ao vivo. Nem só é minha porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel
de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente, assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo, o correto é se candidatar, ser eleita, e aí sim adquirir direitos políticos de representação e discutir temas de alto nível com chefes de Estado. Mas ela deve lembrar que ela vai levar o primeiro cavalheiro, que é o correspondente à primeira-dama. E se o primeiro cavalheiro tentar também usar de uma autoridade que não lhe foi conferida para, num jantar, debater com um chefe de Estado, levar pleitos do Estado brasileiro, por mais nobres que sejam, este primeiro cavalheiro estará errado. Então, é simples assim. A primeira-dama tem todo o direito de achar que é disruptiva, de que está... Mandou na lata, né? Mas, gente, a situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT acaba de piorar com esta notícia. Vejam isso. Importante que acaba de sair. A Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva, Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Essa é uma decisão que acaba de sair, uma decisão importante. Vou chamar o Theo Cury, porque nessa decisão, estávamos lendo aqui, o Theo e o Yuri atentam para um detalhe muito importante dessa decisão. A Justiça, aqui do Distrito Federal, Justiça Federal, dá 20 dias para que o governo e Janja se expliquem sobre as viagens, os custos, as motivações, etc., 20 dias, mas não atende a um pedido que pede que esse financiamento das viagens de Janja com dinheiro público cessem. E aqui a gente lembra que ela faz viagens internacionais junto com a comitiva do presidente e também sozinha. Em alguns casos, ela vai uma semana antes, como ela foi agora para a China, para a Rússia, ficou uma semana antes fazendo as agendas dela como primeira-dama antes do presidente chegar. Então, quer dizer, é outro avião, é outra hospedagem, etc. Todo um custo diferente. Gente, como vocês podem ver, a casa caiu. Mas a casa caiu mesmo para esse ministro do STF. Foi como eu disse, não estou falando de Barroso e nem de Alexandre de Moraes, que são as figuras carimbadas aqui do canal. Estou falando de Gilmar Mendes. Sim, um mega escândalo envolvendo Gilmar Mendes, que vai deixar vocês chocados. Inclusive, ele já confessou. Eu também vou trazer esse vídeo para vocês. Mas antes, vejam o que disse esse senador da República do alto da tribuna. De denúncias durante a eleição. O processo eleitoral começou no ano passado. Teve a Justiça do Rio de Janeiro atuando. Esse processo foi para a mão do ministro André Mendonça. Não me pergunte como chegou. Daqui a pouco, briga de bar vai parar no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho criticado aqui, manda no país, faz gato e sapato com algumas decisões que rasgam a nossa Constituição. E o ministro André Mendonça toma uma decisão de afastar o atual presidente da CBF. Logo depois, o PCdoB entra com o recurso, uma DPF, vai para o Supremo Tribunal de novo, e em vez de esse recurso, essa DPF, ir parar na mão do André Mendonça, do ministro André Mendonça, e todo mundo sabe que o processo é assim dentro do Supremo, quem já está analisando o caso vai recebendo as demandas relativas correlacionadas. Não. O ministro presidente do Supremo, Barroso, envia para Gilmar Mendes. E aí a imprensa começa a mostrar, denúncia para lá, denúncia para cá, de que Gilmar Mendes, o ministro, teria um conflito de interesses, porque o seu instituto, e ele ontem confessou, no meu modo de entender, ele reconheceu, embora negasse. Aqui ele confessa. Ministro, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, ele criticou o senhor essa semana,
disse que o senhor tem uma ligação com o IBP, que é parceiro da CBF Academy. O senhor vê algum conflito de interesse? Como é que o senhor responde a essa crítica dele? Não vou responder a crítica nenhuma do senador Girão. O senador Girão todos conhecem, inclusive no Ceará. Eu sou sócio do IDP e, em dado momento histórico, o IDP aceitou uma proposta da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Então, somente um contrato de direito privado dirigido pela direção e conduzido pela direção do IDP. E não há nenhum conflito de interesse meu em relação a essa questão. O IDP, como sabem, é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior, e neste caso, na verdade, estava organizando e cedendo o seu bom prestígio à CBF, não ao contrário. Mas ele reconheceu que o Instituto é dele, né? Ele é sócio do Instituto, do IDP, que fez um contrato de cerca de 10 milhões, algo assim, um contrato milionário com a CBF. E aí a repórter do UOL pergunta para ele ontem, olha, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, fez esse questionamento, essa crítica ao senhor, e ele responde, inclusive estava tomando água, uma resposta curta, toma água no começo, toma água no fim, como se estivesse nervoso. Ele coloca que o Eduardo Girão, a gente já conhece no Ceará e no Brasil, e não disse por quê. Conhece com o quê? Conhece como? Pelo enfrentamento à corrupção que eu faço aqui? Isso é bom, esse conhecimento. E não de ter qualquer tipo de conflito de interesses em fazer julgamentos, em fazer alguma coisa. E eu estou analisando, senhor presidente, devo entrar com pedido de impeachment sobre esse caso, que é um caso que, no meu modo de entender, é mais uma intervenção indevida do Supremo Tribunal Federal, de um ministro, em algo que não tinha, que ele tinha que ter se declarado suspeito, tinha que ter se declarado exatamente não condições de fazer essa deliberação, né? Então tinha que se declarar impedido. E aí eu venho aqui nesse momento parabenizar aos repórteres da ESPN que foram criticar, inclusive levando esse tema também, criticar o ministro, exatamente o presidente da CBF, que foi beneficiado com a liminar do ministro Gilmar Mendes. 6 deles, eu li os nomes aqui em outra oportunidade, foram afastados por criticar o presidente da CBF. Que democracia nós vivemos onde não se pode criticar? Não aceitaremos isso. Parabéns a esses repórteres que fizeram parte, junto com os senadores dessa casa, junto com sites, que tiveram a coragem de mostrar, por exemplo, que presidentes da federação estariam recebendo um aumento receberam de R$50 mil em média para mais de R$200 mil por mês, fora as mordomias que eles têm direito, para efetivamente eles... Aí foi depois da eleição, mas é no período, né? Então, por que houve esse aumento ali? É para que existisse uma unanimidade? Outra coisa também que foi denunciada pela imprensa, que 2 ministros do STF estariam aguardando as 2 vice-presidências com salários maiores ainda, astronômicos, para resolver essa questão judicial. E aí fica aquela pergunta, não houve, não foi cedido, é legal fazer esse tipo de coisa? Não pode. A bola não entra por acaso. Para a bola entrar para a seleção brasileira, que até 2 dias atrás não tinha técnico,
contrataram o Ancelotti a preço de ouro. Preço de ouro. Milhões e milhões de reais, com premiações astronômicas de dezenas de milhões de reais, para tentar ver se faz uma cortina de fumaça, acalma as coisas. Não é assim, não. Não é assim. A bola não entra por acaso, tem que ter ética para entrar, tem que ter respeito para entrar. O Brasil, o talento é o futebol. Nós somos a paixão nacional. Então, senhor presidente, que esse caminho que está sendo aqui traçado não tenha uma nova interferência do STF. A decisão do Rio de Janeiro ontem afastou novamente o presidente Edinaldo Rodrigues. E está sendo levado recurso para o STF de novo. Que eles respeitem a decisão, que o ministro Barroso, fica a dúvida, vai mandar para Gilmar Mendes depois de tudo isso? Vai enviar para o André Mendonça ou vai dizer, não, a decisão é da Justiça do Rio, que é onde tudo começou? Eu acho que é assim que tem que ser. Vocês podem ver, gente, olhem quanto escândalo. Vale lembrar que este presidente da CBF já foi preso, já saiu do cargo e tem mais coisa que vem por aí. Mas vocês sabiam que quem estava envolvido por trás disso também era um ministro do STF, por mais que ele negue? Pois bem, falando em ministro do STF, vocês acreditam que está um racha dentro do STF, uma rivalidade por poder? Sim, olhem esta notícia. Segundo a Gazeta do Povo, Dino já rivaliza com Moraes no STF em protagonismo político e ativismo judicial. Eles querem ver quem tem mais poder. Desde que assumiu a cadeira no STF, em fevereiro de 2024, indicado pelo presidente Lula da Silva, o ministro Flávio Dino vem protagonizando uma série de episódios polêmicos e decisões impactantes que demonstraram protagonismo cada vez mais evidente. Um pouco mais de um ano, Dino passou de novato do colegiado, integrante mais associado ao governo petista, a uma figura central em julgamentos e embates, rivalizando até mesmo com o ministro Alexandre de Moraes em termos de ativismo judicial, influência política e apelo midiático. Logo nos primeiros meses, Dino determinou o bloqueio de 1.283 emendas parlamentares destinadas à área da saúde, sob a justificativa de falta de transparência. A decisão irritou congressistas que viram a medida como afronta à autonomia do legislativo, dando tom na sua relação com o parlamento. Por iniciativa própria, no mês passado, Dino cobrou Sótines Cavalcante, líder do PL na Câmara, explicações sobre declarações do deputado relacionadas a emendas. O magistrado rejeitou a defesa da imunidade parlamentar, exigindo responsabilidade em discursos públicos. Mas não parou por aí. Na mesma linha combativa, Dino fez duras críticas à Ordem dos Advogados do Brasil e afirmou que a entidade atua com interesses imediatos e alterna papéis públicos e privados de maneira incoerente. A fala, é lógico, gerou protestos dos juristas, que viram nele um ataque à autonomia da instituição. Em outro episódio recente, Dino discutiu com o ministro André Mendonça durante um julgamento que analisava a elevação de pena para crimes contra a honra de servidores. Ele defendeu a medida, ressaltando ser inaceitável ouvir ofensas. Já Mendonça alertou para os riscos à livre expressão. As sessões do STF também têm servido de palco para Dino no momento de exposição pessoal. Em março, por exemplo, após citar a Bíblia durante o voto, ele foi alvo de uma brincadeira de Moraes que o chamou de candidato a papa. O episódio viralizou nas redes sociais, confirmando como a figura é midiática. Dino também mostra firme alinhamento com todas as posições de Moraes, sobretudo em caso envolvendo os réus do 8 de janeiro. Ambos votaram pela abertura das ações penais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, e apontaram as maiores condenações para a suposta trama golpista. Mas nem todos os movimentos de Dino passaram sem questionamento. Em março de 2024, ele suspendeu o processo de escolha de um conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, estado que governou por 2 mandatos, o que gerou críticas por supostas interferências indevidas. Além disso, Dino também votou para distribuir sobras eleitorais que beneficiaram o PSB.
a qual estava afiliado até ser indicado ao STF, levantando suspeita de conflitos de interesse. E ainda teve o último, né? Que ele cometeu um crime gravíssimo, porque Dino sugeriu o nome para a chapa imbatível para disputar o governo do Maranhão, mostrando que ministro do STF não pode fazer isso. Isso é crime grave. Ministro do STF não pode ter partido político partidário. E Dino aqui deixou tudo muito claro, que inclusive já está rendendo pedidos de impeachment, principalmente de Nicolas Ferreira. Como vocês podem ver, Dino realmente está sendo um grande protagonista, né, gente? Vamos se dizer que ele está pau a pau ali com Alexandre de Moraes. Qual será o momento que vai começar a briga por poder? Bom, eu torço pela briga. Briga de cachorro grande, peixe graúdo. E vocês? Gente, como vocês podem ver, a situação está cada vez mais complicada. Mas já está vindo a solução, viu, gente? Militar de alta patente dos Estados Unidos acaba de vir ao Brasil. Vale lembrar que David Gamble também veio ao Brasil e todo mundo falou que não tinha nada a ver com Moraes e agora já explodiu, que vai ter sanções sim, até mesmo na UOL. E se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo recente no canal sobre isso. Dá uma olhadinha lá porque vale muito a pena para vocês entenderem. Ludmila Lins Grilla explica tudo com riquezas de detalhes. Mas agora prestem atenção, gente, porque isso sim está causando desespero. Comandante 4 estrelas dos Estados Unidos chega ao Brasil e se reunirá com a defesa. Comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, almirante Alvin Olsen, desembarcou no Brasil para agendas com o ministro da Defesa e chefe das forças. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, o almirante Alvin Olsen, desembarca no Brasil esta semana para uma agenda de 3 dias, que vai incluir encontros estratégicos com líderes em Brasília, informam fontes do governo de Donald Trump. E a coluna, o cronograma do norte-americano prevê reunião com o ministro da Defesa José Mussi e com comandantes das Forças Armadas para reforçar a parceria militar existente entre os dois países. Esta é a primeira visita do almirante Olsen desde que assumiu o comando do SOUTCOM. Em novembro de 2024, em abril deste ano, integrante da Marinha dos Estados Unidos se reuniu com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires. Segundo a Casa Branca, Brasil e Estados Unidos, 2 das maiores democracias do mundo, compartilham o compromisso de um futuro pacífico para a região por meio de cooperação em segurança, colaboração em defesa e parcerias multinacionais. O Comando Sul dos Estados Unidos, localizado em Doral, Flórida, na Grande Miami, integra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é responsável por providenciar planejamento de contingência, operações, cooperação de segurança para a América do Sul e América Central. Gente, vale lembrar que ele veio resolver também coisas sobre essas organizações criminosas que Lula não quer admitir que é grupo terrorista, né? Então, gente, que tem alguma coisa por trás aí, isso tem, até mesmo porque já saiu uma matéria, eu tenho sobre isso também no canal, dá uma olhadinha lá, tá? Falando que Donald Trump não quer saber se Lula quer ou não admitir que o CV e o PCC são grupos terroristas. Ele vai fazer isso acontecer. Portanto, essa visita é bem estratégica, vocês não acham? Bom, segundo informações, tem causado pânico no STF e também no governo Lula. Deve ter muito mais caroço por debaixo desse angu do que podemos imaginar. Mas eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Pedindo para vocês compartilharem, curtir, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também falar de onde vocês estão falando e de qual cidade, qual o seu nome, para a gente se conhecer um pouco melhor. Porque, para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté.